Bom, vamos abrir em Marcos 6. Vamos ler do versículo 1 a 6. E diz assim a palavra: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então Jesus chega finalmente a Nazaré, depois de ter estado em Cafarnaum a fazer muitos milagres, já tinha uma grande multidão que o seguia, e ele volta à sua terra e começa a ensinar na sinagoga, e as pessoas da sua terra não conseguiam acreditar naquilo que viam e naquilo que ouviam. Nós temos apenas alguns relatos daquilo que Jesus disse, uma percentagem muito pequena, com o essencial daquilo que nós precisamos de saber sobre Jesus. Nos Evangelhos não temos sequer uma descrição física decente de Jesus, como é que ele era. Por isso é que nos quadros, e até aqueles quadros da Renascença, né, que é Jesus com o cabelo comprido, que é uma ideia absolutamente, quer dizer, não faz sentido com o que nós sabemos daquela época. Então, João, por exemplo, no final do seu Evangelho, ele diz que se tudo o que Jesus fez fosse escrito, não havia livros suficientes no mundo para o conter. Um exagero, provavelmente, mas mostra o quanto aqueles 3 anos de ministério de Jesus foram ricos. Houve muitas outras coisas que Jesus fez, que Jesus disse, a cada dia, e que não foram registados. Então, eu quero convidar-nos a entrar aqui num exercício de imaginação. Era nós imaginarmos o que era ouvir Jesus a falar. Se nós conseguíssemos construir uma máquina do tempo e nós conseguíssemos ir para quase 2000 anos atrás e que nós pudéssemos seguir Jesus durante um dia. Eu acho que ia haver muitas coisas que nós íamos super espiritualizar. Quando Jesus pegasse num copo para beber água, olha como é que ele está a beber água. É mesmo Deus. Olha como a maçã de Adão dele mexe com a água a descer. Não, olha como ele calça as sandálias. Tony, olha lá, ele mete um pé de cada vez. É incrível, ele é majestoso. Jesus é mesmo incrível. Mas eu acho que também havia outras coisas que nos iam surpreender, por muito que nós já temos uma ideia tão grande, tão maravilhosa de Jesus. Eu acho que quando Jesus mostrava compaixão com alguém, quando Jesus curava alguém, a maneira como Jesus... Saúde, irmã! A maneira como Jesus amava as pessoas, a maneira como Jesus se relacionava, ele verdadeiramente amava, ele não apenas dava o sinal da cruz, estás curado, não, ele amava as pessoas. Ele falava, ele enchia-se de compaixão daquelas pessoas. Eu acho que nós, se pudéssemos ver, nós íamos refletir sobre quantas vezes, nos nossos dias, nas nossas semanas, nós perguntamos a alguém, então, tudo bem? Ok, está bem. Quantas vezes
nós temos a oportunidade de nos relacionar, de amar alguém, e estamos apenas a cumprir um preceito social. Parece que é uma bengala. Então, Diogo, está tudo bem? Ok, então a gente vê-se para a semana, sabe? E outra coisa que eu acho que nos ia surpreender muito era se nós pudéssemos ver Jesus a ensinar. Por muitas expectativas altas, eu acho que nós não íamos conseguir estar preparados para a realidade. Ele falava não só com conhecimento, mas ele falava com toda a autoridade. Ninguém o conseguia negar, e aqui Marcos registra que até um povo tinha conhecido Jesus toda a vida dele, que o via apenas como um carpinteiro, não conseguia negar aquilo que via e aquilo que ouvia. Eles estavam maravilhados. Como é que aquele filho de carpinteiro, ele próprio carpinteiro, que nunca tinha frequentado nenhuma grande escola rabínica em Jerusalém, tinha tanto conhecimento e autoridade nas Escrituras? Nós conhecemos a família simples dele, conhecemos toda a sua vida. Como é que isto nos escapou? Mas o mais triste é que isso não foi suficiente. O texto diz que eles se escandalizavam nele. Eles literalmente tropeçavam nele. Eles estavam tão maravilhados que não conseguiam mesmo acreditar que estavam a ver e a ouvir o Messias. Nazaré era um pequeno lugarejo na Galileia. Era tão pequeno que o historiador Josefo fez a lista de muitas cidades na Galileia, mas não mencionou Nazaré. Certamente o Messias não viria de um lugar tão pequeno e humilde como Nazaré. Certamente não vivia 30 anos como um carpinteiro. Certamente não viria de uma família tão humilde como Maria e José. Eles não conseguiam negar aquilo que viam e ouviam, mas também não conseguiam acreditar, porque ficavam avassalados com dúvidas. Depois, no versículo 4, nós temos Jesus a lamentar o que estava ali a acontecer. Ele diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E esta é uma verdade muito triste, bíblica. Os próprios profetas tinham vindo no Velho Testamento, também tinham sofrido isso. Mas também é uma verdade muito triste sobre os seres humanos, que a familiaridade leva ao desprezo e leva ao desleixo. As pessoas tomam as pessoas por garantidas e pensam que sabem aquilo de que as pessoas são capazes ou não são capazes. E é por isso que muitas vezes as pessoas se desleixam até às vezes com aqueles que mais amam. É por isso que quando há pessoas que deviam ser os primeiros a encorajar alguém que é próximo a prosseguir um objetivo, são os primeiros a colocar obstáculos, a deitar abaixo, a duvidar seriamente que a pessoa consiga atingir aquela meta. E falando culturalmente, em Portugal, é especialmente triste que um povo que em tempos partiu à descoberta do mundo desconhecido, agora é tão cético em relação a tudo o que implica um esforço, em relação a tudo que implica uma mudança, uma vontade de mudar de vida. Parece que se olha de lado para qualquer pessoa que queira aspirar a ser mais do que o pai foi. Porque um carpinteiro há de ser mais do que um carpinteiro. Mas o texto continua. Jesus não fez ali nenhum milagre a não ser curar alguns doentes. Apenas alguns corajosos, cheios de fé,
lhe trouxeram doentes para que ele os curasse. Jesus não fez mais milagre porque o poder dele estivesse fraco ou lhe faltasse, mas porque Jesus ligava os milagres à fé do povo, como ainda o faz hoje. Deus faz grandes milagres com igrejas vivas, cheias de fé. Não importa se têm 10 membros, ou 100, ou 1000. Mas Deus deixa fecharem as portas às igrejas espiritualmente mortas, que apenas se juntam para serem mais um clube social. Ele até diz em Apocalipse às igrejas mornas que lhe apetece vomitá-las da sua boca. Mas continuamos o texto. No versículo 6, diz-nos que Jesus se admirou da incredulidade deles. Há 2 situações registadas nos Evangelhos em que Jesus se admira. A primeira está em Mateus 8, 5 a 13, em que Jesus se admira com a fé de um centurião romano. Ele não estava à espera que um pagão romano mostrasse tal fé que ele diz a Jesus: não, tu nem precisas de ir à minha casa curar o meu servo. Basta tu dizeres que ele vai ser curado e eu sei que ele vai ser curado. E Jesus admirou-se com a fé daquele pagão. E, no entanto, aquele povo de Nazaré que devia estar à espera do Messias, o Messias aparece-lhes ali à frente com autoridade, com poder, e o povo não consegue acreditar. E Jesus admira-se. Mas Marcos não fica por aqui. Mais à frente, ainda no capítulo 6, ele vai falar de como é que a corte do rei Herodes via Jesus. E eles não conseguiam também acreditar em quem Jesus era. Herodes pensava que era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos para o vir atormentar. A corte dele tentava arranjar vários nomes, tentava explicar Jesus de alguma maneira, mas não conseguiam ver Jesus, como o Messias. E ainda assim, ainda hoje é assim. Lembro-me de fazer uma atividade com um grupo de cristãos da universidade, que é a Ágape, e nós estávamos na entrada da faculdade e tínhamos um papel, uma mesa, um papel a dizia: quem é Jesus para ti? E tínhamos vários potes e cada pote tinha uma palavra à frente. Profeta, filósofo, filho de Deus, tinha outros nomes, já não me lembro, mas tinha assim vários. E cada pessoa que estava a passar ali na faculdade podia pegar num repousado e colocar a sua resposta num daqueles potes que ali estava. E depois tinha direito a rodar uma roda e ganhava uma Bíblia. Enfim, era uma maneira de nós termos contacto com estudantes e também divulgarmos aquilo que era o nosso ministério ali. Eu lembro-me de chegar ao final daquela manhã e de ficar tão surpreendido como é que o pote que dizia Filho de Deus tinha tantos repousados. A pergunta era: quem é Jesus para ti? E havia pessoas a colocarem repousados Filho de Deus. Certamente, eu pensava, deve haver para aí uns 10 evangélicos aqui, se calhar mais alguns 15 católicos que, acreditam realmente que Jesus era o Filho de Deus, mas aquele pote estava quase cheio. Como é que é possível as pessoas, para eles, Jesus ser o Filho de Deus, mas aquilo não afeta a sua vida? É possível nós estarmos rodeados de Deus, rodeados de cristianismo, Ele estar à nossa frente e nós não o reconhecermos. Por exemplo, quando eu era ateu, eu exigia que Deus se revelasse a mim para eu acreditar nele. Eu tinha que vê-lo e tinha que tocar nas mãos dele como Tomé.
Hoje eu tenho pena desse velho eu que não conseguia ver a obra de Deus que nos rodeia, que não dá para ignorar. Toda a criação, a palavra inspirada dele, a Bíblia, que eu pensava que conhecia e tirava algumas frases do contexto e gozava. E há muitos outros exemplos de pessoas que partiram com a vontade de provar que a Bíblia estava errada e acabaram por se converter. Apenas alguns exemplos. Sir William Ramsay, arqueólogo altamente conceituado, ele decidia que queria provar as falhas do livro de Atos. Ele dizia ser o mais ridículo do Novo Testamento. Passou 15 anos a pesquisar para chegar à conclusão da incrível precisão do livro. Converteu-se e disse que Lucas era provavelmente um dos grandes historiadores de sempre. Lucas, que escreveu Atos, para ele, era um dos maiores historiadores de sempre. Frank Morison, jornalista inglês, decidiu que ia provar que o cristianismo era um mito. A sua conclusão foi converter-se e utilizar aquilo que tinha pesquisado para escrever o famoso livro Quem Moveu a Pedra. Levou já muitas pessoas a Cristo. Josh McDowell queria escrever uma tese na universidade expondo o cristianismo como um mito. Mas acabou tão convencido com as provas que ele próprio se converteu e escreveu A Evidência que Exige um Veredito. E depois disso também muitos outros livros cristãos. Outros exemplos, Lee Strobel, André Cole. André Cole era um ilusionista, queria explorar e provar os truques de ilusionismo que estavam na Bíblia. Depois das suas pesquisas, acabou arrebatado pelas provas do cristianismo e converteu-se. Tínhamos muitos outros exemplos que podíamos falar. Até podemos dizer que tentar provar a Bíblia errada é um trabalho perigoso. Mas a pergunta para todos nós, hoje, aqui, é: quem é Jesus para mim? É ele apenas um profeta, um homem sábio, um filósofo? Ele não nos deixou essa possibilidade. Jesus disse que era Deus. Ou ele de facto era e é Deus, ou ele era um mentiroso. Ok, mas aqui todos nós acreditamos que Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas que Deus é esse? Um Deus distante, que não quer saber de nós, que não interfere na nossa vida? Ou interfere uma vez por ano? Um Deus irado, que está sempre à espera que a gente pise fora da linha, que é para nos mostrar o cartão amarelo, para nos castigar? Quem é Jesus para mim? Será ele um Deus sem poder, incapaz de fazer milagres no século XXI? Eu creio que um dos grandes problemas da Europa é o mesmo da Nazaré da altura. A familiaridade leva ao desprezo. Os europeus estão tão rodeados por cristianismo e por pseudo-cristianismo que não conseguem acreditar. Quem é Jesus para mim? Eu peço-vos, perguntem isto a vocês mesmos. Independentemente se têm há 2 dias que se converteram ou se há 80 anos estão na fé. Porque também nós podemos estar rodeados de cristianismo e não conhecermos verdadeiramente a Jesus, ou não estar a crescer em conhecimento e intimidade com Ele. Quem é Jesus para mim? E por favor, vamos nos poupar dos chavões às respostas do evangeliquez. Jesus é o meu Salvador. Sempre que um adolescente ou um jovem me dá uma resposta dessas, eu às vezes tenho vontade de ser mau e fazer aquelas perguntas assim: o que é que isso quer dizer para ti? O que é que isso afeta a tua vida?
Ele morreu na cruz por mim. Sim, ok. E o que é que isso afeta a tua vida hoje? Ele é o meu rei, Ele é o meu salvador. Sim, e o que é que isso afeta? Tens falado com Ele? Tens estado com Ele? Estás a crescer em conhecimento, em intimidade com Ele? Como é que nós podemos apresentar alguém? Como é que nós podemos apresentar Jesus se nós não o conhecemos, se não estamos a crescer em intimidade com Ele? Se me pedirem para apresentar a minha esposa, eu sei, eu posso estar aqui a falar o dia todo sobre ela. Eu sei muito sobre ela. Porque eu conheço-a, eu estou a crescer em intimidade com ela. Eu estou com ela todos os dias. E tem que ser assim com Deus também. Quem é Jesus para mim? Vou convidar os irmãos a orarem durante o tempo de pós-lúdio. Individualmente, permanecerem em silêncio até acabar o tempo de pós-lúdio. Quanto a Anice, só vamos fazer uma pequena oração juntos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que nos apresenta quem Tu és, nos apresenta o Teu Filho, aquilo que Ele é, aquele exemplo que Ele é para nós e que nos permite crescermos em conhecimento e intimidade contigo, Pai. Ajuda-nos a estarmos mais próximos de Ti, Senhor, a não te tomarmos por garantido ou pensarmos que já que sabemos tudo sobre Ti, mas que realmente a cada dia estamos em conhecimento, em intimidade contigo. E oramos no nome do Senhor Jesus.